Eu acho que isso expressa o quê, essa vitória do Trump nos Estados Unidos? O Trump é uma figura patética, grotesca, né? Caricatural, inclusive, com aqueles biquinhos, com aqueles trejeitos, né? Mentiroso quanto mais, né? Um difusor de fake news. Né? É uma figura grotesca. Né? Eu acho que expressa, em primeiro lugar, a decadência do império, a decadência dos Estados Unidos. Né? Não é só a decadência econômica dos Estados Unidos, né? Mas é a decadência em todos os terrenos, inclusive no terreno moral. É a decadência dos Estados Unidos. É um império em putrefação, me dá essa impressão. Né? Ainda continua sendo a maior potência mundial, mas é um império que está em putrefação. Tá, né? Que é isso? Elege um condenado. Uma pessoa com histórico. Esse histórico foi dado aí. Excelente levantamento que a TVT fez, que o Bom para Todos fez. Né? É isso, é um condenado. É um sujeito com crimes de assédio sexual, com crimes de sonegação de imposto, crimes de desrespeito a direitos trabalhistas, fraudes, né? Negócios fraudulentos, vários negócios falidos, fraudulentos. É esse bandido que chega à presidência dos Estados Unidos. Então, no meu entendimento, é a expressão dessa decadência do império. Diga. Não, nesse sentido, de fato, da eleição de um condenado, a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, apontando como a justiça brasileira eleitoral é mais eficiente do que a americana. Porque aqui é isso, se você é condenado, você não pode ter uma candidatura. Haja visto o Bolsonaro, que está inelegível justamente pelos crimes que praticou. Então, assim, e nos Estados Unidos isso não existe. Ele pôde, mesmo condenado, se candidatar e é um presidente hoje eleito condenado. Pois é, não. É um cara que incentivou explicitamente uma tentativa de golpe na eleição de 2020. Né? Sim. E Miro caiu ou fechou? Espera um pouquinho, deu uma pausa. Tem acontecido isso, né? A gente não sabe o que é, mas volta rapidinho. Pronto. Tá. Então, é um cara que estimulou, incentivou um golpe de Estado. Né? A invasão do Capitólio em 2020, né? 5 mortos. É um cara que já devia ter sido condenado. A justiça nos Estados Unidos, não é para menos que ele conseguiu, ele já tinha a maioria no Supremo. A justiça nos Estados Unidos mostrou-se totalmente ineficaz para impedir que um condenado desse, uma pessoa que incentivou abertamente um golpe de Estado, se candidatasse à presidência da República e vencesse as eleições. Então, acho que é isso. Mostra essa decadência em todos os sentidos, inclusive nesse. Até no aspecto judicial, a decadência desse império. Eu acho que uma segunda coisa que me chama a atenção é isso. Ele ganhou dessa vez, diferente de 2016. 2016 ele perdeu nas urnas, perdeu no voto popular e ganhou no colégio eleitoral, que é outra coisa dessa democracia estadunidense que é bom pedir as atas. Né? Dessa democracia estadunidense, porque é um absurdo esse negócio. É uma democracia de colégio eleitoral, de bipartidarismo e de muita grana. Em 2016, ele perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral. Chegou à presidência dessa forma. Agora não. Agora ele ganhou no voto popular, mais de 5 milhões de votos de diferença da Kamala Harris, e ganhou no colégio eleitoral. Ganhou, inclusive, nos tais estados pêndulos. 7 dos estados pêndulos. Ganhou. Né? Ele fez 275 a 262, se não me falha a memória, no colégio eleitoral. Ganhou. Isso, no meu entender, mostra que, além dessa decadência do império, existia uma grande frustração com relação ao governo Biden. O governo Biden foi julgado. E o povo, mesmo com todo esse histórico do Trump, com todo esse histórico, o povo votou, ele teve o voto popular. Vê só, ele ganha no voto popular, ganha no colégio eleitoral, ganha na Câmara Federal, ganha no Senado e na Câmara. E já tem hoje a maioria no Supremo. Ou seja, o que ele fez? Ele fez barba, cabelo e bigode, fez tudo. Isso mostra um grande desgaste do governo Biden. O governo Biden é essas contradições que levou o governo Lula a ficar esperto. Porque até nos números são similares. Olha só, no governo Biden, o desemprego caiu bastante nos Estados Unidos. Sim. A taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos é de 4,1%. 4,1%. Caiu. A renda aumentou, só nesse ano aumentou 3,9%.
O PIB cresceu no último trimestre 2,8%. Ou seja, se você pegasse esses indicadores econômicos, você diria, nossa, está tudo bem com os Estados Unidos. Me lembra um pouco os indicadores econômicos do Brasil, de desemprego, de renda, de PIB. Mas como dizia Maria da Conceição Tavares, o povo não se alimenta de PIB. Sim. Né? A percepção na sociedade estadunidense, Yankee, é de frustração, é de que as coisas não melhoraram. Apesar de emprego, apesar de renda, apesar do PIB crescendo, as coisas não melhoraram. Há uma frustração da sociedade. E o Trump soube usar isso muito bem. O que o Trump fez? A culpa disso é dos imigrantes. Então tem que matar, prender imigrantes, porque os imigrantes, inclusive, os que vêm aqui são todos criminosos. Não é isso? A culpa é dos imigrantes. A culpa são dessas guerras no exterior. O Trump fez essa campanha. Então, o desgaste do governo Biden levou a essa vitória desse sujeito patético chamado Donald Trump, a segunda vitória dele nas eleições presidenciais. Me parece isso. Vamos ver agora quais os reflexos na política interna, vamos ver quais os reflexos na política externa e vamos ver quais os reflexos no Brasil, inclusive. Eu li hoje mais cedo uma análise dizendo... parte disso que você trouxe para a gente também, aquela frase célebre é sobre economia, estúpido, é ao contrário nesse momento, não é sobre economia, né? Então tem muito mais a ver com percepções, com sentimentos, com medos, com valores, e a gente sabe que a extrema-direita surfa muito bem nessas temáticas, né? Ela trabalha muito bem com o medo. Eu também acredito que a gente está vendo agora, por conta... Eu comecei assim a pensar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que a internet, as redes sociais, elas nos trouxeram uma percepção diferente em relação à velocidade das mudanças. As pessoas querem mudanças acontecendo num prazo muito mais curto. Então, 4 anos são suficientes para que as pessoas queiram mais mudanças. Então, esses presidentes em exercício são, de fato, julgados ao final do mandato. E, nesse caso, condenados, né? No caso de Biden, por exemplo, apesar de números melhorando na economia, apesar de políticas públicas importantes acontecendo, ele foi julgado como não suficiente. E daí a população quer mudança. E essa mudança, muitas vezes, não tem uma relação com ideologia ou com perspectivas concretas, né? Mas sim com isso, mudança por mudança. Eu quero mudança, eu vou votar no outro candidato, ainda mais nos Estados Unidos, que são só 2, né? Se tem um que está em exercício, a vice, no caso, eu vou votar no outro. Então, eu acho que tem muita relação com esse sentimento antissistema que a extrema-direita também trabalha muito bem, que captura muito bem a juventude, né? Então, a gente pode fazer, de fato, esse paralelo, até com a eleição municipal aqui no Brasil, onde a gente viu a extrema-direita avançando sobre medos, sobre os jovens, sobre essas percepções que estão movimentando, de fato, o imaginário da população. O que é muito triste, porque a gente tem um processo eleitoral aí pela frente e, nesse momento, eu sou muito otimista sempre, Miro. Eu sou, assim, quase que poliana, sabe? Mas, nesse momento, eu tenho um temor aí em relação ao que nos espera aí na frente. Então, Thalita, eu acho que isso tem a ver com a fase que nós estamos vivendo do sistema capitalista mundial. Nós tivemos durante... que aquele grande escritor Hobsbawm chamou dos 30 anos gloriosos, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos várias conquistas dentro do capitalismo. O capitalismo tinha, o que o Hobsbawm falava, era o capitalismo do medo. O capitalismo tinha medo das experiências socialistas, né? Então o capitalismo cedia. Então você teve construção do estado de bem-estar social, do welfare state, né? Se você teve governos nacionais desenvolvimentistas na periferia do sistema, por exemplo, aqui no Brasil, com Getúlio, ou a Argentina com Perón, né? Você teve conquistas. Quando a crise do leste europeu, né? Uma ofensiva da direita mundial, né? E nisso que se chamou de neoliberalismo, você tem um capitalismo da vingança. O capitalismo já não tem mais medo do socialismo,
E o capitalismo é mais ou menos, ele fala o seguinte, ó, tudo que nós fomos obrigados a ceder, porque estavam com medo do movimento sindical, estavam com medo do socialismo, tudo que nós fomos obrigados a ceder, nós queremos de volta. E aí nós passamos a ter uma grande regressão civilizatória. Vários direitos foram sendo retirados. Ou seja, por exemplo, no mundo do trabalho, no direito ao trabalho, você tinha certa segurança do ponto de vista de contratação, de jornada e remuneração. Esses três itens. O que ocorreu nessa fase neoliberal? Tudo isso foi desmontado. Não tem mais contrato permanente, são vários tipos de contrato temporário, né? Terceirizado, quarteirizado, pejotizado, são vários tipos de contrato. A renda também, você lutava por reajuste salarial, passou a ser renda variável, a tal da PLR, então você já não tem mais uma renda fixa. A jornada também, banco de horas, várias formas de jornada. Então isso gerou uma grande frustração na sociedade. A extrema-direita apresenta uma resposta simples para isso. Ela fala o seguinte, ó, no caso de países da Europa ou nos Estados Unidos, ela fala o seguinte, não, a culpa disso é do imigrante, o imigrante é que tomou o seu emprego, o imigrante é que tomou sua escola, o imigrante é que tomou a sua cidade. A culpa é do imigrante, pau no imigrante. Pau no imigrante. E você tem até imigrantes que já se oficializaram no país e que passam a ser contra os imigrantes. Você vê brasileiros falando contra imigrantes, né? Então, a extrema-direita joga, nessa crise, a extrema-direita joga trabalhador contra trabalhador. Ela faz isso e ela apresenta soluções fáceis. Agora, há uma frustração na sociedade. Porque tudo bem, está gerando emprego, é verdade. Nos Estados Unidos está, no Brasil também está, o governo Lula também está. Bela entrega. Está gerando renda. Mas isso não resolve o baita retrocesso que ocorreu. Talvez aí, essa pressa que você fale, mais emergencial. Porque não resolve. As mudanças são muito tímidas. Não há impacto. As pessoas não percebem grande impacto. E aí, mais facilmente manipuláveis, mais facilmente massa de manobra do discurso fácil e farsante da extrema-direita. Isso está ocorrendo no mundo inteiro, está ocorrendo nos Estados Unidos. Eu acho que a vitória do Trump tem muito a ver com isso. Né? Uma frustração com relação ao governo Biden, apesar desses índices. Sim. Né? Apesar disso, uma frustração com o governo Biden, uma frustração com as instituições não estão conseguindo, e aí quando eu falo instituição, não são só os aparelhos de Estado, não é só legislativo, executivo, judiciário, mas mesmo as instituições da sociedade civil, sindicatos, partidos, não estão conseguindo dar uma perspectiva, dar mais esperança para a sociedade, e a extrema-direita entra com a sua campanha e ganha. Aí vem um sujeito como esse, um desqualificado, porque é um desqualificado, um condenado, um assediador, um sonegador, e ganha novamente, já ganhou, ganha novamente a eleição. Isso tem muito a ver desse apelo na resposta simples. Né? Então, eu acho que tem... Lógico que as redes digitais, elas potencializam ainda mais isso, porque elas ajudam a espalhar mentiras, ajudam a espalhar ódio, ajudam a espalhar preconceitos. Não é isso? Elas aceleram esse processo. Né? Mas as redes, nesse sentido, são um instrumento do que está ocorrendo, a sensação na sociedade. É uma sensação, me parece, de frustração que dá brecha para a extrema-direita. Frustração, total. Porque não há grandes mudanças. Né? Você elege um governo e esse governo fica aprisionado pelo Deus do mercado, aprisionado pelo Congresso, ele fica aprisionado. Então é arcabouço fiscal, eu não sei o que, política de juros, você fica aprisionado. Né? Você elege, mas não governa. Fica aprisionado. É exatamente o que a gente está vendo no Brasil agora, né? Com essa questão do governo Lula, o ministro Fernando Haddad, ter que fazer um ajuste fiscal, ter que cortar por conta da existência de uma âncora neoliberal que segura, né, o país e faz com que o governo tenha que tomar certas medidas, enfim. Eu concordo. Eu queria trazer uma outra questão com você, em relação, inclusive, aos meios de comunicação, porque eu achei muito interessante que o New York Times trouxe uma manchete, o editorial do New York Times hoje,
Os Estados Unidos fazem uma escolha perigosa e lá o jornal apoiou a candidatura de Kamala Harris, né? É um cenário de imprensa muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque lá existem ideologias que são defendidas pelos veículos de comunicação. É muito diferente do que a gente tem no Brasil, onde a imprensa se diz, a imprensa não, a grande mídia se diz isenta, e acaba ali nas entrelinhas trazendo esse posicionamento sem ser explícita em relação a isso. E é um dano para a nossa democracia, né? Então, assim, eu duvido muito que se a gente tiver a eleição de um candidato de extrema-direita no futuro, algum jornal vai se posicionar dessa maneira, dessa nossa grande imprensa. Então, eu queria te ouvir um pouquinho também em relação a esse posicionamento lá explícito e aqui nem velado, eu digo, realmente algo quase que criminoso, o endossamento que a imprensa faz a certas figuras políticas sem dizer que está apoiando. A atitude da mídia estadunidense, da mídia com complexo de vira-lata aqui do Brasil, que adora a mídia estadunidense, é totalmente diferente. A mídia estadunidense defende os interesses do império estadunidense, defende os interesses dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, em relação a Israel, genocídio palestino, ela apoia. Em relação a fortalecer a OTAN, a Ucrânia, no embate contra a Rússia, ela apoia. Em relação à Venezuela, ela apoia. Então, a mídia estadunidense defende os interesses do império. Toda ela, a grande mídia, né, essa mídia monopolista, defende os interesses do império. Agora, ela tem comportamento diferente de qual é a melhor forma de administrar o império. E ela se posiciona em editoriais, né? Essa é uma tradição da mídia dos Estados Unidos, dos grandes veículos dos Estados Unidos. Em editoriais eles assumem, nós estamos apoiando tal candidato, estamos apoiando tal candidato. Foi o que ocorreu agora. A maioria dos veículos de importância nos Estados Unidos se posicionaram. Vários se posicionaram a favor do Trump, levantando isso, que o Trump é novamente os Estados Unidos, a América grande, né? É a América com poder de acabar com as guerras, é a América com poder de resolver o problema da imigração, não é isso? Então, vários se posicionaram a favor do Trump, vários se posicionaram a favor da Câmara dizendo isso, que a vitória do Trump é um risco para a democracia. O New York Times é isso. Foram 2 editoriais seguidos, né, mostrando o risco de eleger um condenado, um sujeito desclassificado, um difusor de fake news, um mentiroso quanto mais, é o termo, inclusive, que o New York Times usa no editorial, presidente dos Estados Unidos, né? Isso é um grande risco, sabendo, inclusive, do projeto dele, que é um projeto que o New York Times chama de um projeto de vingança. Ele vai vir para se vingar. Mais ou menos o New York Times dizendo o seguinte: prepare-se que vai sobrar para a gente também. Ele vai vir para se vingar, né? O que estranhou nesse caso, diferente, por exemplo, um jornal que sempre se posicionou, o Washington Post. Esse foi uma surpresa nessas eleições, né? O Washington Post sempre se posicionou, geralmente, a maioria das vezes, desde a década de 70, sempre apoiando candidatos democratas, e agora, surpreendentemente, disse o seguinte: não apoiamos nem Kamala nem Trump, né? Isso gerou uma... Sim. O jornal perdeu milhares de assinantes. Vários leitores do jornal abandonaram o jornal de imediato. Foi o jornal soltar o editorial que não ia se posicionar. Vários jornalistas pediram conta, né? Teve acusações, inclusive, o seguinte: não, isso tem a ver com o novo dono, né, do Washington Post, que é o cara da Amazon, né? Que é o Jeff Bezos, não é isso? Ele que é o dono, Bezos, que é o dono da Amazon, né? Então, que ele tem interesses ligados ao trumpismo, né? Aí no Washington Post foi uma surpresa, mas o restante se posiciona. É muito diferente do Brasil, onde a mídia faz de conta, finge que não apoia nenhum candidato para enganar os incautos. Apoia, mas finge que não apoia, né? É só pegar as manchetes, as fotos, as legendas, os destaques nos telejornais, você sabe quem está apoiando. Mas diz que é neutra, né, que é isenta. É patifaria, né? Nos Estados Unidos eles assumem, e o que chamou a atenção dessa vez foi exatamente o Washington Post ter se mantido neutro, coisa que não tinha a ver com a sua história. Muita gente diz que não foi neutro. Não foi neutro. Na verdade, foi apoio ao Trump, né? Apoio ao Trump sem dizer isso explicitamente, né? Mas gostei muito, é patifaria o que a imprensa brasileira faz.
em relação a esses processos, essas figuras.